E aí, já pararam para pensar na possibilidade de sentir presenças que a gente não consegue ver nem ouvir? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na mediunidade de senciência, essa capacidade fascinante de perceber o mundo espiritual, tudo com base no entendimento do espiritismo. Vamos desvendar juntos como essa sensibilidade realmente funciona. Sabe, quando a gente ouve a palavra mediunidade, muitas vezes a primeira coisa que vem à cabeça é a imagem de um poder meio mágico, sabe? Algo super raro para pouquíssimas pessoas. Mas será que é isso mesmo? Pois é, segundo o entendimento espírita, a coisa não é bem por aí. A mediunidade não é vista como um dom sobrenatural, não. Na verdade, é o contrário. É uma faculdade natural, uma sensibilidade que faz parte do ser humano e que pode aparecer em diferentes graus em cada um de nós. Pense nela como se fosse um sexto sentido. Beleza, então vamos aprofundar um pouco. Se há uma faculdade natural, como é que ela se manifesta na prática? É aí que entra a figura do médium sensitivo. A definição é bem direta, olha só. Basicamente, é a pessoa que consegue sentir quando um espírito está por perto. Mas o ponto-chave aqui é essa expressão, impressão vaga. Não é uma visão nítida, não é ouvir uma voz, é algo bem mais sutil, quase como um arrepio ou uma mudança repentina no clima do lugar. Agora, o mais curioso é como a sensação física é descrita. Imagina só, uma percepção tão sutil que chega a ser comparada a um ligeiro atrito pelo corpo todo. É uma daquelas sensações que a própria pessoa muitas vezes nem sabe de onde vem ou como explicar. Mas essa impressão não é sempre a mesma, não. A faculdade permite distinguir a natureza do espírito que está se aproximando. Então, como é que essa diferenciação acontece? A distinção é gritante e acontece de formas bem opostas. A presença de um bom espírito, por exemplo, traz uma sensação suave, agradável. Agora, se a aproximação é de um espírito com intenções não tão boas, a impressão se torna desconfortável, aflitiva, algo realmente desagradável. E para essa ideia de uma impressão negativa ficar ainda mais clara, o Espiritismo usa uma analogia muito, mas muito poderosa. A sensação pode ser tão particular, tão intensa, que é comparada a um sentido que todo mundo conhece muito bem, o olfato. E essa frase ilustra o ponto de um jeito brilhante. É claro que não se trata de um cheiro de verdade, né? Mas essa imagem de cheiro de impureza consegue passar perfeitamente a repulsa instintiva, a natureza visceralmente desagradável que a presença de um espírito de baixa vibração poderia causar no sensitivo. Certo, então temos essa impressão vaga, que pode ser boa ou ruim, mas a percepção para por aí não mesmo. Como qualquer faculdade natural, ela pode ser aprimorada, desenvolvida. Vamos ver como isso evolui. Com o tempo e com o desenvolvimento, essa sensibilidade pode ficar incrivelmente refinada. O médium pode sair de um simples sentir algo bom ou sentir algo ruim para de fato reconhecer a individualidade do espírito que está ali, a sua assinatura energética, por assim dizer. E a analogia usada para explicar essa ideia é simplesmente perfeita. Pense numa pessoa cega, que por não ter a visão acaba desenvolvendo os outros sentidos de uma forma extraordinária. Ela consegue reconhecer alguém se aproximando só pelos passos, pelo cheiro, pela energia sutil no ar. É exatamente esse tipo de reconhecimento instintivo que o sensitivo desenvolvido pode alcançar. E tudo isso nos traz de volta para o ponto central, uma única faculdade. Não estamos falando de vários dons místicos diferentes, mas de uma só capacidade humana, a sensibilidade se manifestando de jeitos cada vez mais precisos. No fundo, é uma extensão natural da nossa percepção. E claro, tudo isso nos deixa com uma bela pergunta para reflexão. Se a consciência humana pode perceber presenças e até individualidades sem usar nenhum dos 5 sentidos que a gente conhece, o que isso diz sobre a natureza e os limites da nossa própria consciência? Fica aí a questão.